Oi meninas, tudo bom? Hoje nós vamos aprender a fazer o Mug Rug, tá? O Mug Rug é meio sofisticado, mas ele para fazer é muito simples e um presente que todo mundo ia adorar ter. Então, é o Mug Rug. O que é o Mug Rug? É o tapete de caneca. Então nós vamos montar um tapetinho, sempre acolchoadinho, fofinho, e uma cinta na caneca para aquecer o líquido que eu estiver bebendo aqui dentro, tá? Fica super charmosinho, ó. Qualquer vovó, qualquer mamãe ou namorada vai gostar muito de ganhar isso aqui, tá? Então, o que a gente vai precisar para fazer o Mug Rug? Eu tô focando nesses primeiros blocos o reaproveitamento de tecido e a costura à mão, para todo mundo ter oportunidade de fazer, tá? Não ficar restrito para só quem tem habilidade ou tem o dom, não vai ter nenhuma desculpa. Todo mundo é capaz de fazer isso, porque a técnica é muito simples e toda feita à mão e aproveitamento de pequenos pedaços de tecido. Desde que eles combinem entre si, vocês podem fazer a combinação que quiserem, tá? O Mug Rug pode ser todo colorido, pode ser tom sobre tom, pode ser do jeito que vocês quiserem. O importante é só seguir o passo a passo. Então, o material é o seguinte, ó. Eu vou precisar de 26 pedacinhos iguais a esse aqui, de tecido de algodão, para fazer os corações, sendo que 6 são para o tapetinho e 5 para a caneca. Depende também da minha caneca, tá? Vocês vão escolher uma caneca lá que vocês gostem para colocar no Mug Rug e vão circundar com os corações para ver se 4 ou 5 já vão dar para fechar minha caneca. Um pedaço de elástico, que é o rabo de rato, que a gente chama, que é o redondinho, fininho, e um botão e um feltro, tá? Um pedaço de feltro. Pedaço de feltro, porque todos os corações e a base vão ser recheadas com feltro no meio, tá? Então, são 26 pedaços, corações nesses pedaços menores e 2 pedaços desse tamanho para a base, tá? Aí, nós vamos começar a riscar. Então, vamos lá. Riscar, eu vou posicionar todas as medidas, os moldes, tudo que eu vou estar falando aqui vai estar anotado na apostila e na parte do que vem na apostila, né? Hoje tá meio complicado, né? Tô meio aérea, mas vamos lá. Até o final vai dar certo. Então, vamos começar a riscar. Toda vez que eu for riscar um molde, gente, importante também é você ter uma organização na sua bancada, tá? Quero falar isso um pouquinho, porque sendo a primeira aula, para vocês sempre partirem do mesmo princípio. Minha bancada tem que estar sempre limpa, a organização do meu material sempre à vista, porque é uma maneira mais fácil da gente trabalhar. Eu tenho aqui agulheiro, né, alfinetes, ó, são alfinetes de cabeça, o alfineteiro, pra gente não deixar o alfinete perdido por aí, tá? Material que todo mundo pode ter. A linha de bordar que eu vou usar para fechar os sanduíches. E aqui, nossa, pra que tanta tesoura, tal? Porque eu sou muito meticulosa com tesoura. Por quê? Porque eu uso uma tesoura para tecido e só ela é que eu uso para tecido, ela não corta mais nada além de tecido. Uma para papel, ou feltro ou manta acrílica, tá? Essa aqui para pequenos picotes, que eu vou ensinar vocês a recortarem, a fazer curva. E essa aqui é uma tesoura que eu trouxe para vocês verem também. Essa aqui é muito antiga, mas tem as modernas também, que ela serve para arrematar o tecido para ele não desfiar, tá? Ela faz isso aqui, ó. Então, de repente, se eu quero ir juntando numa sacolinha os meus retalhos e não quero que eles desfiem, ó, eu bato a tesoura de picote na volta deles e ele dá esse acabamentinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Fica em zigue-zague. Ela permite que o meu tecido não desfie. É um acessório só, não é obrigatório ter, não. Isso aqui é um desmancha-costura, que todo mundo deve saber como usar. Eu vou mostrar como é que usa também. Então, essa é a minha bancada para o meu trabalho. Uma bique, tá? E vamos lá.
Então, para riscar o molde, gente, importante a hora que eu vou riscar o molde. Para riscar o molde, sempre posicione. Isso aqui é uma tábua de corte, tá? Existem vários tamanhos, mas é uma tábua que eu gosto de trabalhar em cima, por quê? Porque não desliza, eu não perco agulha. Para riscar, ela não movimenta o meu tecido embaixo, nem o meu papel, então ela mantém tudo muito certinho, porque todo o trabalho depende muito de como você vai cortar, de como você vai riscar e como está o seu molde, tá? Isso é muito importante. Uma coisa que eu não falei, que eu gostaria de falar, é a respeito da tábua de passar roupa e do ferro, tá? São companheiros inseparáveis para qualquer tipo de trabalho que a gente vai fazer. Eu tenho uma aqui pequenininha para pequenos trabalhos e esse ferrinho também que me acompanha toda vez. É um ferrinho de viagem, ó, tá? Esse aqui deve ter mais ou menos uns 100 anos, vocês não vão achar igual. Porque aí era colocado dentro da mala, era da minha avó, quando ela viajava. E agora eu aproveito para os meus trabalhos. Ele é muito fácil de montar, ó. Bem quentinho e ainda tem água, ó. Tá? O meu eu não pus água ainda, porque senão enferruja. Então eu só ponho água quando eu vou usar. Muito simples de abastecer, mas é um charmezinho, né? Bonitinho e é muito útil. Então tá, então vamos lá. Então vamos... Eu falei a respeito dos retalhos que a gente está aproveitando, né? São retalhinhos desse tamanho, eu posso fazer os 26 corações. Eu passo antes de riscar com o molde, para deixar meu tecido bem esticadinho, não ter nenhuma dobra, tá? Por isso que o ferro sempre acompanha a gente e posiciono ele na minha tábua, para o meu molde não escorregar. Então, primeiro nós vamos riscar a base, tá? Que é a base do tapetinho. Então, a caneta bem em pé, seguro no centro do molde. Por isso que eu peço uma bique, porque a bique tem uma ponta bem certeira e fininha, tá? Para o meu molde sair exatamente da medida certa, nem mais nem menos. No molde, vocês vão encontrar algumas marcações. São as marcações de onde eu vou posicionar os corações para costurar, tá? Então, quando eu estiver riscando, eu já passo as marcações para o tecido, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu passando a marcação para o tecido, porque no meu molde já vai estar marcado aonde são as marcações que eu vou costurar os meus corações, tá? Então, para a base, eu vou precisar... Olha lá as marcações, tá dando para vocês verem? Aonde vão os corações, que são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Aliás, são 8 corações, não são 6, são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 corações e 5 aqui, na cinta. Então, aí marco para dentro do círculo também. Né? E tá pronta a minha base. Eu vou precisar de 2 tecidos desse tamanho, são 2 círculos. E agora o coração. Vou ter que riscar 26 corações no paninho de algodão. Mesma coisa. Prendo o centro e passo pro tecido. Já vou fazer 2, porque eu vou fazer um sanduichinho para vocês verem como é que funciona. Tem que riscar mais um na base também. Quando eu já estiver fazendo todo o trabalho, eu já primeiro, como é que eu vou organizar meu trabalho? Primeiro eu já corto os meus 26 coraçõezinhos no tecido, meus 2 círculos da base e vou pro feltro, né? Já deixo tudo riscado para cortar tudo de uma vez. Como eu vou montar só um para vocês verem, eu tô riscando só um, mas quando vocês estiverem fazendo, vocês já riscam todos de uma vez. Agora eu vou riscar o miolo, né, o
o meio do meu coração, que vai ser recheado pelo feltro para ficar fofinho e quente. Um do coração e um da base, que a base também é acolchoada. E o meu meio é o feltro, tá? No feltro eu não preciso pôr as marcações de onde eu vou pregar o coração, eu só risco. Tá? Olha lá, ó. Certo? Aqui seria como eu vou riscar e começar meu trabalho. Eu vou fazer só um, então eu risquei só um, tá? Vocês vão fazer os 26, os 13 no feltro e os 2 no círculo, conforme o passo a passo tá na apostila. E vamos começar a cortar. Tesoura de tecido, tá? Ah, minha tesoura é muito grande, o meu recorte é muito pequeno. Tá, então o que eu vou aprender a fazer? Se eu quero um recorte bem feito, eu não mexo com a tesoura, eu só rodo o tecido. A tesoura fica sempre numa posição onde fique bem firme para eu cortar, tá? Então, ó, a tesoura tá sempre nessa posição, eu vou bem certinho no meu risco e eu vou rodando o tecido. Ah, como é que você consegue cortar com uma tesoura tão grande um recorte tão pequeno? Porque eu rodo o tecido, não a tesoura. A minha mão vai ficar sempre na mesma posição. A posição, qual que é a posição? A posição que for melhor para você. Cada uma corta de um jeito, cada uma tem um jeito de segurar a tesoura. Então, cada uma vai achar a sua posição, tá? E eu vou rodar só o tecido, ó. Eu rodo só o tecido. A tesoura fica parada e a minha mão também. Por isso que ela tem que ser bem afiada. Uma tesoura de tecido só corta tecido, mais nada. É guardada dentro da capinha e sempre na horizontal, tá? Tesoura nunca é guardada assim nem assim, ela é sempre assim, dentro da capinha para não perder o fio, tá? E tesoura que corta tecido, só corta tecido. Eu sou bem chata em relação a isso, tá? Ah, minha tesoura sempre perde o fio. Ah, sua tesoura perde o fio porque você tá cortando papel. Tá cortando manta, tá cortando feltro. A de tecido nunca perde o fio se ela só cortar tecido, tá? E a mesma coisa de papel e a mesma coisa que usar para manta. Cada uma tem, olha lá, eu rodo só. A minha tesoura até ela chega a ficar na mesma posição sempre, até na abertura ela não muda. Ela tem boa lâmina, ó, eu rodo o tecido, eu consigo fazer o recorte o mais bem feito possível. Isso é muito importante para o acabamento de todo o trabalho que a gente vai fazer. Um bom recorte, tá? Um bom recorte e um bom risco também. Olha lá, ó. O coração ficou perfeitinho, né? Vou ter que cortar mais uma base aqui. Eu vou pedir para minha ajudante aqui pegar mais um pedacinho de tecido, porque eu vou ter que pôr mais uma rodinha aqui, por favor. Aqui embaixo aqui de mim tem uns pedacinhos do vermelho. Uma coisa que eu faço, que eu vou dar uma dica para vocês, eu separo os meus retalhos por cor, tá? E isso facilita muito na hora de trabalhar. O que eu faço, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o saquinho dos vermelhos, tá vendo? Então, tudo que eu faço, que sobra um pedacinho, que tem uma pontinha, que não sei o que, é vermelho, vai para esse saco. E esses sacos são separados no meu ateliê em caixas plásticas. Então, tem uma caixa que tem todos os vermelhos, todos os laranjas, todos os amarelos em pequenos pedaços já. Então, na hora do trabalho é muito simples. Eu faço isso com faixa. Quando eu vejo que o tecido sobrou uma faixa retangular, eu tenho uma caixa que eu só guardo faixa. Isso é muito importante no ateliê, a gente ter esse tipo de organização para o trabalho ser mais rápido. Sabe? Se a gente ficar caçando numa caixa em que tem milhões de tecidos, eu vou perder mais de 1 hora para poder separar por cor. Entendeu? Então, quando já tá separadinho, é muito melhor. Eu junto qualquer tipo de pedacinho, ó. Porque no patchwork, até um pedacinho deste tamanho aqui tem utilidade, tá?
Então, por isso que eu falo muito em reaproveitamento de tecido. A gente não joga nada fora em relação a tecido, porque tudo tem utilidade. Tudo tem como a gente montar um presente. Olha aqui, como é o caso do Mug Rug. É um tecidinho desse tamanho, um pedacinho, um quadradinho desse tamanho, eu monto um presente, né? Eu monto uma coisa original, bonitinha, e quase ninguém tem, com um pedacinho bem pequenininho de tecido. Então, qualquer pessoa pode fazer, né? Então, ó, vou cortar o meu círculo, vamos voltar ao nosso trabalho. Às vezes eu paro um pouco para falar sobre essas dicas de material, porque é importante isso nos custos, tá? No custo do meu produto, né? É importante você saber que nesse mundo do retalho, tudo é válido, tudo tem valor, tudo se transforma. E a gente tem que ter criatividade e técnica. E é isso que eu quero passar para vocês, as técnicas que a gente tem que ter para mexer com um retalho. Como é que a gente faz para um pequeno pedaço de pano se transformar num objeto, num produto bem feito e bem acabado, tá? Então, olha lá. Eu vou no meu pedacinho de tecido, ó, que eu tinha lá guardado no meu saquinho do vermelho, eu vou precisar de mais uma roda, né? Então, vou riscar aqui mais uma roda. Caneta em pé. Porque é um sanduíche que eu vou formar, né? Porque todo o trabalho é forradinho. É um sanduíche com feltro no meio, tá? Esse é o material que vai. Ainda tô no tecido, então eu tô na mesma tesoura ainda. Eu fui aprendendo tudo, gente, tudo sozinha, sabe? Então foi o que dificultou um pouco. Eu tive uma professora na minha vida, que foi a Dulinha, que é uma pessoa que eu tenho no coração até hoje, que me ensinou tudo que eu sei. E o que eu não sabia, eu aprendia dando cabeçada. Então, o que eu tento passar para vocês é para facilitar, para que vocês não batam tanto a cabeça como eu bati para poder acertar uma vez. Mas não é uma... Tudo que eu ensino não é lei nem nada. Eu só tô passando para vocês o que para mim facilitou, tá? Importante na mesa é ter um lixinho também. Então, acabei de cortar o meu tecido. Minha tesoura de tecido já cumpriu a função dela, né? Então, ela vai para cá. Agora, eu vou pro feltro. Feltro e manta acrílica, eles têm a mesma textura. Se eu usar a minha tesoura de tecido para cortar, eu acabo com o fio dela, tá? Eu vou perder todo o afiado dela. Então, eu tenho que separar uma tesoura nos meus trabalhos para cortar esse tipo de textura, tá? Então, eu vou no feltro agora. Mesma coisa, ó. Todo mundo fala, mas todo mundo ensina que é para cortar, tem que estar aqui. Não, quando são trabalhos pequenos, cada um vai montar o seu jeito mais fácil de cortar. Tem gente que consegue cortar mais na mão, em pé, como for. Porque tesoura é muito de cada um, sabe? Não adianta ter uma técnica nem um método, cada um corta de um jeito. O importante só é você rodar o tecido, não a tesoura. Então, segurei a minha tesoura com força, com firmeza, não é força não, é firmeza, tá? Vocês podem notar, eu sou canhota e consigo cortar bem, então não tem desculpa não. O negócio é só rodar o tecido, não precisa rodar a tesoura. Ó, na hora da curva, ó, por isso que é bom cortar o tecido em pedaço pequeno, ó lá. Eu rodo o tecido, ó. Como a textura é mais grossa, eu tenho que pôr um pouquinho mais de força na tesoura, mas só isso, ó. Ó lá. O meu recorte fica perfeito. Por quê? Porque eu rodo o tecido. E agora eu vou rodar o recheio da base. Vou cortar, desculpa. Olha lá.
Lembrando para vocês mais uma vez que todas as medidas, todos os moldes e o passo a passo vão estar disponíveis nos kits que eu estou oferecendo no meu canal, tá? Para todo mundo, para o Brasil todo. E os vídeos vão ficar disponíveis para vocês sempre que quiserem revê-los, tá? Só que no vídeo não tem as especificações certas para montagem do produto. Isso vão estar dentro dos kits, tá? São os moldes, o passo a passo, inclusive também vão estar os tecidos, o feltro e tudo que eu for precisar para montar o Mug Rug, tá? Então, agora, uma terceira etapa. Bom, então vamos lá, montei aqui o sanduíche da base. Tecido, feltro, tecido, tá? Passei a marcação dos corações para frente, muito simples, como eu tinha no verso, eu passei um pontinho para frente, para ficar do lado direito da peça, tá? Feito o sanduíche, eu vou dar uma alisadinha com o ferro, tá? E vou alfinetar, porque eu vou prender esse sanduíche com um pontinho caseado, que é o único ponto que vocês vão aprender nesse trabalho. Que ele vai servir para milhões de coisas. Ele é muito útil e vai servir para vocês para muitas coisas. Então, vale muito a pena a gente aprender esse pontinho. Ele é fácil, rápido e com o tempo a gente vai pegando bastante prática. Eu vou alfinetar assim, ó. Nem no centro, nem no canto, mas dos dois lados, tá? Para deixar minha peça bem firminha. Posso prender aqui. Uma maneira também de a gente alfinetar, pode até, eu vou fazer assim que vai ficar até mais fácil, para vocês entenderem. Eu vou alfinetar conforme as marcações, quer ver? Eu tenho uns alfinetinhos menores aqui, ó. Alfinete também é uma coisa que eu adoro, viu, gente? Por isso que eu tenho vários tipos. Ó, eu vou alfinetar. Eu vou alfinetar assim pra fora lá, ó. Tá? Ó, nas marcações. Tá bom? Pra minha base ficar toda alfinetadinha, ó. Então, onde eu tiver a marcação do coração, eu vou enfiar um alfinetinho. Eu tô apoiando na base agora para não espetar minha mão. Eu tenho mania de alfinete, por isso que eu tenho de todos os tamanhos. Esse daqui foi de uma senhorinha também que morreu com 100 anos, a dona Luísa. Ela deixou no meu pacotinho de herança. Ela sabia muito que eu gostava de costura e ela arrumou para mim tudo que era dela. Ela era uma costureira de mão cheia. Então, eu tenho vários apetrechos da dona Luísa. Olha lá, alfinetadinho, tá? Já fiz também o sanduíche do coração, tecido, feltro, tecido. Posiciono bem certinho para não sobrar de nenhum lado. E vou, com 3 dá pra mim alfinetar bem meu coração, porque eu vou de cada lado, ó. Um dos dois lados. Alfinete é muito importante para trabalho manual de costura, porque é o que faz a gente manter sempre no lugar. Tá? E os pequenininhos são bons para esse tipo de trabalho. Olha lá, já tô com meus 3. Meu trabalho preso e alfinetado. Tá? Então, agora eu vou começar o caseado. Linha de bordar, tá? Qualquer uma que eu tiver. Importante é a do rolinho, não é de meada, tá? Vocês vão usar a do rolinho. A de meada é muito fininha e para juntar 3 ou 4 gasta muito. Então, é a de rolinho que eu vou usar para trabalho manual. Uma agulha para bordado, tá? Que é uma agulha, essa agulha é ideal. Essa minha tá até torta, de tanto que eu uso ela. Mas ela tem uma grossura específica. Você pode chegar no bazar e pedir uma agulha para bordado, tá? Olha lá. Vou passar a linha
e vou dar um nozinho lá, porque eu vou trabalhar com uma linha só. Dou um nozinho no final e vou começar o meu caseado. Vocês podem notar que na minha mão eu fiz uma marcação de meio e meio centímetro. O que é isso? Eu peguei meu dedo aqui, eu vou explicar, a hora que eu estiver bordando vocês vão entender por quê, tá? Peguei a fita métrica e marquei, ó. Num centímetro eu marquei 3 vezes, porque eu fiz de meio e meio, tá? Tá dando, vocês vão entender por quê. Eu sou canhota, vocês vão começar do outro lado, eu vou começar por esse. Primeira coisa, enfio a agulha no paninho da frente, dando uma margem mais ou menos de meio centímetro para dentro. Enfio só no primeiro pano, para o meu nó ficar aqui dentro do sanduíche, tá vendo, ó? Ficou aqui dentro. Apertei meu sanduíche, os 2 lados tem que estar batendo, forro com os 2 paninhos, tem que estar tudo dentro, aperto o meu sanduíche, agora eu vou usar minha marcação. O que é minha marcação? Quer dizer, a distância de um ponto para o outro. Se eu tenho ela aqui mais ou menos, não precisa ser perfeito, viu, gente? Mas se eu tenho ela mais ou menos aqui no meu dedo, eu vou saber toda vez aonde eu vou enfiar. Tá? Porque eu que tô começando, às vezes o meu caseado fica um grande, um pequeno, um menor, um grande, um pequeno, não. Se eu tiver essa marcação, mais ou menos eles vão ser do mesmo tamanho. Eu vou conseguir ter mais ou menos eles uniformes no meu trabalho. Quanto mais uniforme, eles ficam mais bonitos, tá? Então, no começo é importante você ter um gabarito embaixo para seguir, tá? Mas não é para ficar sempre. Então, enfiei aqui no primeiro. Vou com a minha linha lá para trás e no mesmo, quase na mesma direção do que eu fiz o primeiro, esse é o primeiro ponto. Eu dou uma laçada, ó. Passo a agulha por dentro e fecho. Esse é o primeiro ponto do caseado. Fechei. Fechei. Agora eu vou seguir em frente. Como eu sou canhota, eu vou para lá. Se eu sou direita, eu vou para cá, tá? Então, olha lá o meu dedo, ó. Então, agora eu vou ter que enfiar no outro lugar. Eu já marco mais ou menos o que eu pus está aqui nessa marcação. O outro vem aqui. Enfio, agora eu vou enfiar nos 3. No primeiro, no feltro e no de baixo. Dou uma laçada para que a minha agulha fique no meio. E subo. E fecho, olha lá, vou fazendo o círculo, ponho o meu gabarito, que é o meu dedinho que tá segurando o sanduíche, onde eu vou enfiar o outro, mais ou menos aqui, pego os 3 de novo, sempre tomando cuidado e olhando o lado do avesso para ver se eu tô pegando também o de baixo, dando quase a mesma distância. Ah, é complicado, isso é prática, tá? Quanto mais eu fizer, mais perfeito ele fica. E assim eu vou caseando, olha lá, meu dedo embaixo está segurando o meu sanduíche e gabaritando aonde eu vou enfiar a minha agulha, que tem que ser dos 2 lados, mais ou menos igual. Dou uma laçada e fecho. Ó como eu vou praticar muito esse pontinho nesse meu trabalho. Eu vou ter que dar na volta inteira e nos 13 coraçõezinhos, tá? Então, quando eu acabar o Mug Rug, eu vou estar craque no meu caseado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou. Como eu já pratico há muitos anos, eu não preciso ficar usando muito gabarito, mas eu fiz para vocês terem uma noção de sequência, terem uma noção. Eu já vou olhando aqui, ó, eu já sei como é que faz. Eu vou tentando pegar sempre igual, sempre com a mesma distância. Ó, e aí, ó como é que tá tudo já caseado, tá? Qual que é a sequência do trabalho? Caseei todos, fechei todos os corações, estão todos fechadinhos, caseadinhos. A minha base também fechadinha, caseadinha, eu vou pregá-los, tá? Como é que eu faço para pregar os corações? Vou nas minhas marcações, tá?
vou nas minhas marcações, ó, do molde, que vão estar escritas na base. Vou centralizar meus corações antes de pregá-lo, para pregar todos juntinhos, tá? Então, às vezes vão ter uns que eu vou ter que enfiar um pouquinho mais para dentro, outros mais para fora. Isso é o trabalho manual, tá? Não é nada industrializado nem milimetricamente cortado. É aí que entra o artesanato, o bom senso, o trabalho manual e a visão, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá vendo que cada um tem um tipo de distância, cada um vai ter um comprimento de entrar mais para dentro ou para fora. O importante é quando eles estiverem soltos, vocês posicionarem os oito corações no centro, na base, fazendo com que todos cheguem bem perto um do outro, tá? E o miolo fique simétrico, tá? Não fique tanto um mais para dentro e um mais para fora. Então, o que eu faço? Primeiro eu posiciono todos, alfineto, tá? Prendo cada um no meu círculo, pode prender do jeito que vocês quiserem. Se quiserem prender até com um pedacinho, um pouquinho de cola pano, pode prender com cola pano, que é mais fácil ainda do que mexer com alfinete. Deixo eles presinhos. Eles estando presos, o que eu vou fazer? Um ponto de alinhavo, tá? Trabalhando com a mesma linha de bordado, eu vou prender cada um. Olha lá. Eu vou prender cada um com um ponto de alinhavo. Aqui todos estão presos, eu deixei por último esse aqui para vocês entenderem o que é o ponto de alinhavo, ó. Então, eu vou fazer. O ponto de alinhavo é pegar, entra por baixo. Mas aí é bom você costurar, quando estiver costurando, que o seu Mug Rug fique deitadinho, para você seguir mais ou menos um padrão. Enfia no do lado, enfia no da frente e vai fazer uma laçada, ó. Pode passar umas 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. 3 vezes tá bem presinho. Como é que eu arremato isso? Dando um nozinho, ó. Na 4ª vez, enfia dentro, dá um nozinho, faz de novo, sempre na frente, tá? Para não ficar cheio de nó atrás. Dou um nozinho, enfio a agulha dentro do coração e vou sair lá no meio. Pego a minha tesoura pequena e, ó, corto bem rente a minha linha, tá? Arrematei, não tem nó na frente, não tem nó atrás, tá limpinho o meu trabalho, tá? Porque eu faço isso, eu passo todos os nós pra frente. Vou fazer esse aqui de novo pra vocês entenderem, ó. Dá um nozinho. Vou trabalhar com o meu tapetinho deitado pra poder unir certinho, tá? Pra todos ficarem no mesmo plano, ó. Enfio de trás pra frente. Vou unir, um ponto de união. 1. Tenta não apertar muito para não encavalar, tá? Só ficar um do lado do outro. 2. 3. Deitadinho, porque aí eu não encavalo um coração no outro. Agora eu vou arrematar. Enfio aqui de novo. Passo por dentro para dar um nó. 1. Faço de novo, porque sempre 2 nozinhos na hora de eu arrematar. E aí essa linha não vai soltar. Passo por dentro de novo. 2. Aí enfio dentro do coração, que ele é forrado, ele é duplo, então eu consigo enfiar a agulha sem sair lá atrás, tá vendo, ó? Enfio ele lá no meio para sair com a linha lá na frente e arrematei. Pronto. Uma dica aqui agora. Na cinta da caneca, eu vou ver quantos corações eu vou precisar. Depende da caneca, 3, depende 4 ou 5. A minha precisou de 5. Com o elástico que vem no kit, o rabinho de rato, eu vou fazer uma alça, ó. Uma alcinha, tá? Pode fazer uma alcinha do tamanho do meu botão também. O meu botão é
era grande, por isso eu fiz uma alcinha grande. Vocês têm que medir conforme o botão. Faço uma alcinha, posiciono aqui por cima. No avesso, eu venho com pontos de alinhavo e prendo a minha casinha. Faço o elástico uma casinha. Prego um botão na parte da frente, qualquer botão, e fecho a minha cinta na minha caneca, tá? É pregar um botão e fazer uma casinha com elástico. Tá finalizado o meu Mug Rug, tá? Bom, então terminamos nosso trabalho. Aqui tá o nosso Mug Rug finalizado, todo feitinho à mão e ainda de quebra o pontinho caseado da vovó. É só se inscrever no nosso canal, tá? E para adquirir o kit, o passo a passo, as apostilas, todo o material, acione o link aqui embaixo, tá? É só você acionar o link aqui embaixo, tá bom? Você vai receber o material todo escolhido por mim, com muito carinho, todo combinando, muito bonitinho. Até logo, então, até o próximo vídeo.